3 horas da manhã e eu perdi o sono. Eu já vivi tudo de melhor nessa vida. E do nada eu rodei e caí numa favela. Preciso conversar com vocês a respeito disso e vai ser agora, às 3 da manhã. Eu olho para os lados e eu falo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo na minha vida? Eu vou subir lá no terraço para mostrar um negócio para vocês que tem me incomodado do fundo do meu coração. Eu tento encobrir a minha realidade sempre que eu posso, mostrando isso aqui, ó. Todo mundo dormindo e eu sem sono. Durante o dia, eu sempre mostro essa parte aqui de onde eu moro. Inclusive, eu já falei várias vezes que eu acho isso aqui uma luminária natural. Que eu sei que é perigoso, que nós já ligamos para a Defensoria Civil, que é para onde falaram que devia ser ligado. Já ligamos para a prefeitura, mas ninguém resolveu o problema. É lindo, mas é perigoso. Vamos lá, vamos voltar para o que interessa. Essa parte aqui eu mostro sempre, porque é a parte bonita. Eu sou boba de ficar mostrando parte feia. Enquanto a cidade inteira dorme, eu aqui, pensando na vida, como é que é, né? As situações. Eu saí do Brasil, eu tinha máquina de secar roupa, máquina de lavar roupa, tinha tudo, tudo. Saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, fiquei lá 21 anos, voltei. Tive acesso a lugares inacreditáveis e agora tenho que ficar escondendo a minha realidade verdadeira de vocês. Será que isso é justo com quem me acompanha há tanto tempo? Em 2003, quando eu conheci o meu marido, eu fazia faculdade aqui nessa cidade e ele já estava nos Estados Unidos. A gente se conheceu em uma sala de bate-papo e a conversa foi dando muito bom e eu decidi que eu ia para os Estados Unidos para conhecer ele pessoalmente. E assim eu fiz. Fui para os Estados Unidos e cheguei lá. A primeira semana que eu cheguei, ele me levou no Walmart. Aí as pessoas que vão passeando lá, o Walmart é tipo um parque de diversões dos adultos. A gente precisava fazer uma feira, na verdade eu queria comprar tomate, porque eu queria fazer uma janta e queria uma salada de tomate. Quando a gente chegou lá, para minha surpresa, além de pegar os tomates, ele comprou uma televisão e ele pagou assim, ó, pá! Não precisou parcelar em 12 vezes. E aquilo ali para mim, naquele momento, era algo que fugia um pouco da realidade que eu estava acostumada a viver. Porque lá atrás, em 2003, quando eu fui para os Estados Unidos, eu trabalhava como secretária em uma loja de alumínio e vidro temperado. E eu ganhava um salário comercial. Então, naquela época, seria humanamente impossível para mim entrar numa loja aqui no Brasil e comprar uma televisão à vista. E naquele momento eu falei assim, eita glória, eu me dei bem na vida. Na verdade eu não estava interessada em nada não, eu fui por amor mesmo, porque eu gostei dele, mas isso chamou minha atenção. Aí o tempo foi passando, né? Eu trabalhei muito, a gente conquistou muita coisa, a gente tinha assim, no final, antes de vir embora, eu não podia reclamar de absolutamente nada. Mas mesmo assim eu reclamava, porque lá no fundo faltava alguma coisa, sabe? E aí a gente tinha o melhor carro, os melhores carros, porque a gente não tinha um só. Quem lembra da Marinette? Marinette. Olha aqui, Marinette é uma Silverado. Uma caminhonete grande, imponente, que eu ia pra lá, ia pra cá, ia nos achados da vizinhança. Pois é, morava num lugar fantástico, que parecia um sonho. Meu carro era muito bom. A casa que eu morava, lindíssima, decoração perfeita. E aí a gente resolveu que estava na hora de voltar pro Brasil. Hoje é o dia que eu vou anunciar para as primeiras pessoas que a gente tá indo embora. Gi, qual é a sua maior felicidade de estar voltando hoje? Isso aí, claro, não tem nem discussão. Ok. Qual é?
Já veio a mamãe, dá um abraço. Gente, 24 anos sem ver a mãe dele. Só quem já viveu fora do país sabe como é difícil a saudade que a gente carrega no peito da gente. E como é difícil a gente tomar a decisão de voltar também, né, Di? Nossa, pelo amor de Deus. Chegando aqui no Brasil, eu vim na minha casa e fui na casa dos meus pais. E aí, em conjunto, a gente decidiu mudar para São Paulo. E olha que eu pisei em lugares que aquela Maria de 2003 nunca imaginou que fosse poder colocar a sola do pezinho dela. Por quê? Porque era um condomínio imponente, sabe? Que para morar lá dentro ia ter que ter bala na agulha. E aí a gente foi. A gente foi para lá e foi como um conto de fadas com um final não feliz. Pois é. Fomos morar em Alphaville, mas antes disso eu olhei várias casas. Eita glória! Uma mais gigantona do que a outra. E aquilo ali massageava meu ego, né? Eu falava, eita, ó, aonde nós chegou, né? Meu Deus do céu, vou morar numa mansão dessa? Eu não tô nem acreditando. Mas eu fui. Quando tudo parecia impossível, as casas estavam muito além do que eu imaginava, porque eu falei, que 23 mil reais de aluguel? Não vou de jeito nenhum, não tô doida. Não tô doida, porque as primeiras casas que eu mostrei, a faixa de preço era essa, para entrar ia ser 23 vezes 3, porque tinha que dar a caução, e eu falei, não, é demais, eu não preciso disso. Encontramos a casa que a gente foi morar e virou o que virou, quem acompanha aqui sabe, foi uma tortura atrás da outra, um pesadelo em cima do outro, e aí chegou a hora de voltar para nossa realidade. Falei, não, tá na hora de pisar no chão e eu chego a perder as palavras. O fato é que desde a primeira vez que eu pisei aqui em Ipatinga, que é a cidade onde eu moro hoje, as pessoas já ficaram assim, nossa, você vai morar aí? Meu Deus, você deve ter se arrependido de voltar pro Brasil, né? Nossa, lá era tudo muito lindo. Você tá achando aí bonito? Nossa, não acredito que você vai ter coragem de morar aí. Que lugar feio. Esse lugar não é pra você. E aí eu li os comentários, eu arriscava responder alguns, eu ignorava muitos outros. E aí a gente decidiu voltar, né? E aí na minha cabeça eu ficava, como é que eu vou esconder a realidade deles? Como que eu vou fazer isso? Aí eu falei que essa vista aqui é perfeita. Quem vê aqui de lado não vai falar nunca que eu caí o meu padrão de vida. Ah, não vai falar não, eu vou, a gente quebra tudo, reforma tudo, porque a gente gosta mesmo é de viver de aparência. E aí tá tudo certo. Olha o lustre que tem aqui, você fala. Não fala, gente. Só que tudo vai sair do meu controle, porque uma hora ou outra eu mostro de relance as partes que eu não queria que vocês vissem, e aí vocês vêm aqui e falam, uai, mas por que você tá mostrando só o lado bonito? Mostra! Mostra que eu quero ver se você tem coragem de mostrar a sua realidade hoje. Admite que você tá quebrada. Admite que você se arrependeu de ter voltado. Admite, fala aqui só pra mim. Isso aí uma pessoa no direct. Fala aqui só pra mim como é a sensação de já ter tido muito e agora tá morando numa favela. Fala pra mim. E aí eu olho ao meu redor e falo, Senhor, tem de misericórdia dessa alma. Vamos lá, vamos esclarecer alguns pontos. Quando eu fui para os Estados Unidos, que eu conheci o meu marido, a última coisa que eu pensei é em quanto dinheiro ele tinha. Mesmo porque eu não estava interessada, porque eu sempre corri atrás do meu dinheiro. Quando eu me separei do meu primeiro casamento, do meu ex-marido, ele queria dividir
até o que a gente não tinha, porque a gente não adquiriu nada. A gente morava de aluguel numa vida simples, mas muito simples. Lá faltava muito. E ele queria dividir guarda-roupa, televisão, armário de cozinha, que era a única coisa que a gente... O videocassete, que ele fazia muita questão. E ele virou para mim e falou para mim que eu ia dividir sim. Que se eu quisesse boa vida, que eu trabalhasse para conquistar uma boa vida, que nas custas dele, não. Tudo isso por causa do videocassete, acredite. Então eu aprendi desde cedo que para conquistar alguma coisa, eu dependia só de mim. E que o que viesse depois era lucro. Então eu fui para lá porque eu estava apaixonada mesmo, eu estava com os 4 pneus arriados e ele também. E aí Deus foi bom porque já era da vontade de Deus e aí deu certo. Então eu fui para lá para viver esse amor. E o que veio depois foi só agregando. Quando nós voltamos para o Brasil, eu tive a oportunidade de viver lá em Alphaville e eu vou falar uma coisa para vocês, eu estaria vivendo lá até hoje tranquilamente se eu tivesse tido boas experiências no início. Mas Deus é tão sábio e tão sábio que Ele me conhece melhor do que eu mesma e Ele trouxe a gente de volta para cá. Tem coisas que acontecem nos bastidores que eu nunca vou trazer aqui. Por quê? Por autodefesa. Porque tem coisas que é melhor que não saia de dentro da minha casa, porque o que sai é completamente invertido por olhos maldosos que ficam aqui em cima de mim o tempo inteiro, tentando fazer com que eu acredite que eu viva numa realidade que não é a realidade que eu vivo. Nós vivemos no interior de Minas Gerais. Aqui é interiorzinho gostoso. Aqui, se você sai ali na rua, o seu vizinho olha para você e te pergunta como você tá. Se você quer entrar para tomar um cafezinho, ele te oferece uma verdura que ele tem na hortinha dele. Isso aí é sem interesse nenhum, só porque ele é seu vizinho. Você vai no supermercado, se você não ficar esperta, você não volta para casa, porque você conversa com todo mundo e lá no final é capaz de você descobrir que o dono do supermercado é seu primo. Porque aqui a maioria é parente um do outro. Eles vão te perguntar, você é filho de quem? E eles vão conhecer seu pai, seu avô, sua avó. E vão te convidar para ir na casa dele para tomar um negocinho sem nunca ter te visto na vida deles, sabe? Aqui no interior de Minas Gerais, a maior parte das pessoas, pelo menos as que me rodeiam, elas não estão muito preocupadas no que você tem. E se tiver, você não fica sabendo, a não ser nas fofocas que surgem, porque quanto menor é o lugar, mais gente fofoqueira tem para dar conta da sua vida. Mas tá tudo certo, cada um escolhe a realidade que te faz mais feliz. E nós somos mais felizes aqui. Então, quando você vê aqui à frente da casa, tem muita casa que não está terminada, mas isso é uma realidade geral da maior parte do Brasil. Aqui tem condomínios tipo Alphaville? Tem. Mas eu tenho uma casa lá dentro? Não. A minha casa é aqui. Não é uma comunidade. É um bairro normal de uma cidade do interior de Minas Gerais. Aqui a gente anda na rua sem medo de ser assaltado. Lá em São Paulo eu podia. E eu não tô falando mal do lugar. Eu tô falando a realidade que é lá. Isso aí vocês vão me entender, porque não tem condição de não entender. Não é porque sou eu que tô falando, é porque é a realidade. Aqui eu sento na frente da minha casa, eu tomo um cafezinho com a vizinha vai ali e pega um lobloblô. Sabe o que é lobloblô? Ora pronobis. Sabe não? Pesquisa aí, é um matinho gostoso pra você comer com a carninha. Nossa, é bom demais. Sabe? Aqui a realidade é diferente. E tem pessoas que tentam distorcer a realidade o tempo inteiro. Vou te dar um conselho. Se você tiver que escolher entre o lugar mais bonito do mundo, aquele que nem nos seus melhores sonhos você sonhou em pisar, porque eu não nasci num berço de ouro. Não nasci. Gente, eu já passei situações de desespero, de faltar tudo. No meu primeiro casamento, teve um dia
que eu comi canjiquinha pura uma semana inteira, branca, canjiquinha branca, porque não tinha um sazon, não tinha uma carne, não tinha nada. Eu comi canjiquinha branca a semana inteira, assim que eu me divorciei. E eu me divorciei por quê? Porque eu decidi que eu merecia coisa melhor do que eu estava vivendo, que eu era capaz de escrever a minha própria história. Eu lembro que a minha mãe estava indo passear na casa da minha avó, mas antes ela estava vendo aquela situação toda, ela passou na minha casa e me deixou um pacote de arroz, 1 quilo de carne e umas verduras, porque tinha uma semana que eu estava comendo canjiquinha branca. Se eu tiver que escolher entre o lugar mais luxuoso que eu já morei e o lugar que eu moro hoje, acredite, sem hipocrisia nenhuma, eu escolho o lugar que eu moro hoje. Sabe por quê? Porque aqui é o meu lar e a felicidade está dentro do seu lar. Nós estamos reformando a casa toda, porque Deus é bom. E Ele me trouxe para cá e me deu condições de fazer com que a minha casa tenha a minha cara. Tudo que eu coloco aqui não é para mostrar para quem está assistindo aí. É porque eu tô aqui dentro. E quando eu olho ao meu redor, eu falo, caraca, que lindo! Eu acho a vista daqui linda. Eu acho lá na frente, tirando a poluição visual de nem todas as casas ainda estarem pintadas, mas eu foco no que me faz feliz. Eu olho a montanha lá no fundo, tem uma árvore amarela aqui na frente, eu olho assim as pessoas que eu amo que estão ao meu redor e isso faz valer a pena a minha vida. Se você é a pessoa que vive para dar ouvido à opinião de quem não te conhece e de quem nunca te ajudou a construir nada e que você nem sabe como é a vida dela, você tá vivendo errado. Porque você tá perdendo as melhores fases da sua vida tentando provar para alguém que você não deve nada, alguma coisa que você não tem que provar para ninguém. Você tem que escolher ser feliz. Nós escolhemos ser felizes no interior de Minas Gerais, porque pra gente oi, boa tarde, tudo bem? Vamos tomar um cafezinho? Conta. Muito mais do que uma casa gigante dentro de um condomínio gelado, onde ninguém tá nem aí pra ninguém. E é sobre isso. É sobre escolhas. Você tem escolha na sua vida. O que você escolhe todos os dias? Viver de aparência ou viver por você? Então, eu não troquei nada por nada. Eu só fui de acordo com o que Deus me levou. E eu acho que é meio impossível, de verdade, as pessoas que falam mal não enxergarem o quanto a gente está feliz aqui, o quanto a nossa vida mudou, o quanto, gente, os meus filhos são outros. E Deus é bom o tempo todo. E eu vou ficar aqui para sempre? Só Deus sabe. E se eu tiver que ficar, eu vou ficar feliz, porque aqui tá com a minha cara e vai ficar cada vez mais, porque muita coisa tá para acontecer. E se você ficar aqui, você vai ver. Eu espero que você tenha refletido em como é que você tem dado andamento na sua vida, nas coisas que você escuta e leva pro coração e nas coisas que você lê e fala assim, ai meu Deus, coitada da pessoa que falou, escreveu isso, ela não sabe de nada. Porque a sua vida ela é importante para você. No final das contas, é você e você. Então, deixa que digam, que pensem, que falem. Se você tá com o coração em paz, se você tá feliz, é isso que importa, tá? Um beijo no seu coração. Eu espero que você seja o melhor que você puder ser todos os dias. Que você levante o seu furico daí e vá correr atrás do que é seu, porque o que é seu e ninguém tira. Se você ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, compartilhe esse vídeo para a pessoa que você acredita que merece escutar essa mensagem. Deixa aqui um comentário para mim e volta amanhã, porque amanhã eu vou estar aqui de novo, se assim o Senhor permitir.